e nós vamos dar continuidade à série de sermões nesse mês sobre a vinda do Senhor. E eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias ainda no Evangelho segundo João, mas dessa vez no capítulo de número 17. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 20 ao verso de número 26. Evangelho segundo João, capítulo de número 17, do verso de número 20 ao verso de número 26. Vamos fazer essa leitura de maneira responsiva. Diz assim a palavra do Senhor, João 17, a partir do versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós os somos. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Todos juntos o verso de número 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo Senhor, gracioso Pai, nós somos felizes, ó Deus, porque a palavra, como ponto central, ó Deus, do culto, nos relembra, Senhor, aquilo que os nossos irmãos, ó Deus, no exílio babilônico faziam. Eles só tinham a Tua palavra. Nos relembra, Senhor, dos nossos irmãos de Jerusalém, do primeiro século, que perderam, Senhor, a possibilidade de cultuar ao Senhor no templo, mas o Senhor, ó Deus, fortificou o templo do Senhor, que é a igreja, dando a eles o intuito, ó Deus, e o esforço de apenas buscar na Tua palavra a maneira de como cultuar ao Senhor em vida, em espírito e em verdade. Nós, ó Deus, fazemos a mesma coisa nesse momento, mas precisamos de Ti, Santo Espírito, para poder aplicar, ó Pai, cada um dos ensinamentos de Cristo para nós nessa noite. Ser com pregador também, ó Deus, assim como toda a igreja, para que sejamos resposta, aliás, para que possamos dar a resposta que o Senhor é digno de receber. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se vocês pudessem dar instruções para um grupo de pessoas que vocês amam, são as últimas palavras que vocês podem dar para um grupo de amigos, para familiares, para pessoas que andam com você, para pessoas que têm comunhão com você, que visitam a sua casa, pessoas que vão cear com você nesse Natal, mas você tem uma última oportunidade de poder deixar palavras para essas pessoas, fazer uma oração em relação a essas pessoas antes da sua partida. Quais seriam essas palavras que você usaria? Quais seriam os últimos pedidos, quais seriam as últimas instruções que vocês dariam para aqueles que vocês amam? Cristo está nos últimos momentos do seu ministério terreno. O texto que nós lemos está enquadrado no evento que antecede a ida de Cristo. Logo em seguida, de acordo com a cronologia de João, o Senhor Jesus vai até o Getsêmani e vai fazer uma oração muito particular, que tem a ver muito com a sua intimidade e o peso da sua responsabilidade diretamente ao Senhor, como a gente lembra. Ele vai ser entregue aos soldados romanos. Ou seja, nós estamos aqui dentro da ceia do Senhor, que se iniciou lá no capítulo 13. E essa específica, essa parte que nós lemos, é a última parte da chamada oração sacerdotal de Cristo. Quem está ao redor da mesa é um pequeno número de amigos, de discípulos, 11 para sermos mais exatos, porque Judas, dominado por Satanás, já tinha saído para trair o próprio Senhor Jesus, como o capítulo 13, verso 27 a 30 nos diz.
Esse pequeno grupo de homens, chamados não mais de servos, mas de amigos, como o capítulo 15, verso 15 diz, eles já tinham sido agraciados pela humildade do próprio mestre em se rebaixar, em se humilhar e lavar os pés sujos daqueles homens como um sinal da própria mensagem dele. Ele veio servir. Eles já tinham também recebido conforto ao ouvir a promessa e a missão do Consolador, lá no capítulo 14, a lavagem de pés no capítulo 13, a missão do Consolador no 14 e um pouco no 16 também. E já tinham sido ensinados sobre amor mútuo, sobre pertencer a Cristo e sobre frutificar na videira verdadeira através da parábola da videira e dos ramos, no capítulo 15, do verso 1 ao 27. Jesus está se despedindo. E essa prática de incluir orações nas despedidas, ela não era muito comum para os judeus naquela época, mas ela não era exclusiva para Cristo nesse momento aqui. Ela é observada em textos do Antigo Testamento, como por exemplo no Cântico de Moisés, em Deuteronômio 32, e na bênção que ele direciona às tribos no capítulo 33 de Deuteronômio. Mas o que torna essa oração de Jesus diferenciada é que, dentre todas as outras, ela é singular porque é o Filho de Deus, e o cenário que ele está trazendo ali é um cenário que João, em toda a sua teologia desse evangelho específico, ele deixa muito claro, é a hora, era naquela hora, nas últimas horas, nos últimos momentos, era chegada a hora, e isso é o tom daquela mesa, daquela ceia, dessa despedida. E não apenas isso, essa oração ela tem um teor didático. Cristo não apenas está dizendo, tchau, meus amigos, eu vou deixar esse mundo, eu vou deixar vocês, mas ele também vai deixar algumas instruções expressas por meio de oração. Hoje em dia, quando a gente vai aprendendo a respeito de orar publicamente na igreja, a gente não é incentivado, falando academicamente, teologicamente, a pregar enquanto a gente ora. Isso é realmente errado, porque existe um momento certo do culto onde a pregação vai ser feita. Então, quando a gente vai orar, a gente procura sempre realmente expor aquilo que a igreja precisa ser exposta diante de Deus, enfim. Mas Cristo está num momento extremamente oportuno, por isso que é tão especial. E Ele não vai perder nenhuma oportunidade para poder deixar na mente daqueles homens últimas instruções. Jesus já tinha, ou melhor, nesses últimos momentos da vida e ministério, junto àqueles amigos que ele chamou de família, lá em Lucas 8, o Senhor não se preocupa em deixar um manual para enriquecimento, um manual de explosão e crescimento da igreja, ele não procura fazer com que aqueles homens tenham a melhor produtividade no apostolado, ele não deixa instruções de defesa pessoal e muito menos de como ganhar um debate, uma disputa, uma conversa. Ele não está preocupado com isso, são os últimos momentos de vida dele. Ele já tinha orado por si, para que a glória da eternidade lhe fosse restituída, e não no sentido de que ele tinha perdido a glória, mas para que ele pudesse completar a sua obra redentora, a missão pela qual ele tinha sido enviado. Ele já tinha intercedido por aqueles discípulos que estavam ali mesmo na mesa, para que eles fossem protegidos do mal e fossem santificados. Mas as últimas palavras públicas, no sentido de estar ali com aquele grupo, as últimas palavras da oração de Cristo diante dos seus discípulos, é sobre nós, é sobre os efeitos da nossa unidade. A vinda de Cristo para nós traz objetivamente, e ela requer objetivamente que nós sejamos unidos. E isso é extremamente necessário, quando a gente está se aproximando do Natal, lembrar o quanto a nossa unidade ela é importante, o quanto a unidade da igreja é importante, porque é incrível como nós estamos tão divididos. Às vezes dentro da própria igreja, às vezes dentro da própria denominação, às vezes num cenário maior nós estamos divididos. Mas essa unidade que Cristo está promovendo, aliás, ele está requerendo, ele está rogando em sua oração, ela tem um objetivo para que ela evidencie a vinda de Cristo na terra.
O que torna cada um de nós, evangélicos, cristãos, protestantes, reformados, presbiterianos, o que torna a nossa fé de fato viva, não é apenas a sua prática devocional ou a maneira como você testemunha sozinho de Cristo. É isso aqui também. É esse ajuntamento solene, é quando você representa um povo quando você sai na rua, é quando você fala em nome de um povo que crê no mesmo Deus, e é extremamente necessário que a gente relembre que a vinda de Cristo tem esse objetivo também. Se há alguma dúvida no seu coração a respeito de Cristo se importar com a igreja dele nos momentos finais da sua vida aqui na terra, essa passagem ela é sem dúvida aquilo que vai tirar essa dúvida, porque quem em sã consciência não ficaria ali olhando para a situação, eu vou morrer, já está vindo, o traidor acabou de sair, ninguém percebeu, mas eu falei, olha, aquele que tiver o pedaço de pão molhado vai ser o traidor. Mas aqueles homens eles estavam tão ansiosos, preocupados e ao mesmo tempo atônitos com aquele momento, Cristo tinha limpado os meus pés, que eles não perceberam, eles achavam que Judas tinha ido comprar alguma coisa. E aí, enquanto Jesus espera que aquele homem volte e o traia e traga com ele os seus algozes, Cristo pensa em nós, na Igreja Presbiteriana Unida de Suzano e em toda a igreja, visível e invisível ao longo dos anos. Cristo pensa em nós e roga por mim e por você. E a sua intercessão ela não é apenas para que aqueles que iam revolucionar o mundo com a mensagem do Messias, eles fossem bem-sucedidos, mas para que aqueles que ouvissem a mensagem deles e crescem em Cristo, pudessem ser as suas testemunhas fiéis. Isso fica claro quando Cristo diz, por intermédio da sua palavra. Veja aí o que ele diz no verso de número 20. Não rogo somente por estes que estão aqui comigo, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ele não está falando da palavra de Deus diretamente, ele não está dizendo da sua palavra, mas ele está falando da palavra desses homens aqui. Porque é extremamente importante que a gente olhe para os apóstolos e não apenas os trate como personagens preferidos dentro do que a gente costuma se identificar, né? A gente gosta de pegar um personagem bíblico e falar assim, me identifico tanto com ele, mas observe de uma maneira mais panorâmica, que aqueles homens iam ser enviados, já tinham sido enviados, mas seriam cheios do Espírito Santo e enviados para uma obra majestosa, para mudar o mundo. Mas o ensino original de Cristo que aqueles homens carregavam era aquilo que tinha encontrado repouso no coração daqueles homens. De fato, esses homens tinham um tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder não fosse deles, mas de Deus apenas, como 2 Coríntios 4:7 diz. E foi sobre esse ensino que a igreja do primeiro século, o que chamamos de igreja primitiva, foi estabelecida, como Lucas deixa registrado em Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, esse destaque não é porque eles eram dignos de serem honrados. Eles não mereciam qualquer adoração, honrarias ou qualquer bajulação humana. Mas o que lhes colocava em pé de igualdade eram que eram pecadores escolhidos. Mas eram esses pecadores escolhidos que foram o meio, o instrumento para que outras pessoas crescem em Cristo, como Paulo deixa claro aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 3:5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Esse ensinamento ele é conhecido no Novo Testamento como a sã doutrina. É uma expressão que aparece com outras palavras também, mas a expressão sã doutrina aparece 18 vezes no Novo Testamento, nas cartas que a gente chama de cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e a carta de Paulo a Tito. 18 vezes, 6 vezes em cada uma dessas cartas. E é por causa dessa sã doutrina que hoje, no dia da Bíblia, não sei se você já pegou nela, se já meditou nela, se debruçou nela, no dia de hoje, já que nós comemoramos sempre no segundo domingo de dezembro, nós podemos nos reunir em torno dela, dessa palavra. Nós não somos bibliólatras, como as pessoas dizem. Nós não adoramos a Bíblia como se ela fosse o único instrumento de salvação. Mas nós reconhecemos a voz do nosso pastor que fala através dessas páginas.
Nós reconhecemos a voz do nosso Mestre através da sã doutrina que os apóstolos trouxeram para nós. E até hoje a Igreja Militante de Deus luta, existe, insiste para que seja pregada a ela de maneira fiel. Esse é o pano de fundo dessa oração de Cristo por nós. E na intimidade daquela mesa, Cristo está pensando em nós e no ensino que nós iríamos receber, com 3 objetivos específicos. E o primeiro deles, meus irmãos, é para que nós sejamos aperfeiçoados na unidade divina. Nessa última sessão da oração de Cristo, aparecem 7 vezes a conjunção a fim de que ou para que. No grego, essa partícula ela é uma só, ela não tem essa variação, mas ela tem a mesma função do nosso a fim de que ou para que, indicar finalidade. E a primeira finalidade principal que nós podemos compreender nesse texto é para que nós sejamos aperfeiçoados na unidade divina, a fim de que sejam um, é o que o verso 21 está dizendo. O propósito de nossa felicidade, sabendo que nossa alegria deve ser servir em obediência aos mandamentos de Cristo, consiste na unidade, com a razão que Cristo estabelece isso, é porque a ruína da raça humana consiste em separação, em divisão. Nós somos separados, alienados de Deus, nós somos alienados da criação e nós somos alienados uns dos outros. Nós somos separados, é por isso que a gente se dá tão mal, é por isso que a gente tem tanta dificuldade. É por isso que a nossa raça humana ela é desfacelada, ela é dispersa. Logo, a restauração da raça humana consiste no corpo de Cristo, consiste nos crentes serem um só. Efésios 4, do 1 ao 6 diz, rogo-vos, Paulo está dizendo, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E Cristo nos revela, ainda nesse verso 21, o modelo dessa unidade proposta, a sua relação com o Pai. Você pode buscar em qualquer modelo empresarial, você pode buscar em qualquer alternativa humana, você pode buscar meios de melhorar as suas relações interpessoais, mas você não vai encontrar um exemplo melhor do que a união do Pai com o Filho. E é a partir desse exemplo que ele diz, Senhor, eu rogo para que eles sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Cristo aqui ele não está se valendo de ser Deus, mas ele está deixando claro que a mensagem que ele anunciou em sua vinda vinha do Pai. Precisava que o Pai fosse a referência primeira, não apenas dos fariseus que ouviram, da multidão, mas daquele grupo pequeno também, porque eles iam contaminar as pessoas e pelas eras o nome do Senhor seria conhecido como Filho de Deus. Logo, a unidade uns com os outros, ela não pode ter outra referência. Nós precisamos falar a respeito do Deus Pai. João 12,49 diz assim, porque eu não tenho falado por mim mesmo, é Cristo quem está dizendo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Para que esse mundo conheça a Cristo como nós dizemos que conhecemos, ou como queremos que eles conheçam, você não pode falar a respeito do que te convém, você precisa falar a respeito do que o Pai disse ao próprio Cristo, que ensinou aos apóstolos, que ensinaram aos pais da igreja, que ensinaram aos homens e mulheres durante os séculos e que chegou até você hoje. Da mesma forma, não falamos de nós mesmos, mas é no exemplo da comunhão da Trindade e em nome dela que nós anunciamos o Evangelho. Lembra Mateus 28,19? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade quem me diz qual é o melhor modelo de sermos um. Como a gente pode ser um? É a Trindade. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Cristo continua a sua oração. E é necessário porque
Ao contrário dos judeus que não creram nele, quando ele se revelou a eles, dizendo: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, lá em João 6, e não só a multidão, mas alguns discípulos o deixaram, porque acharam um absurdo, e realmente parece um absurdo, mas não para nós, porque nós olhamos o verbo vivo, revelado a nós, e nós cremos. Por quê? Porque o Espírito Santo agiu em nossa vida, através dessa palavra. E isso me mostra que o que o próprio Cristo está dizendo no verso de número 22, ele é real. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. A oração que o nosso irmão fez em relação ao pregador, e essa pregação era para que fosse glória. E por mais que pareça estranho você pedir para que alguém seja a glória, você pode com certeza entender que é a glória do Espírito Santo que faz com que a mensagem dele ultrapasse todas as barreiras e diferenças étnicas, raciais, socioeconômicas, culturais, geográficas. É a glória do Senhor que é como uma onda muito poderosa que a gente não vê, mas que alcança lugares aonde a gente não pode alcançar. Essa glória reverberada do próprio Cristo, ultrapassando o tempo, chegou até nós, e nós temos recebido essa transmissão da glória dele em nós. Repare que ele utiliza a expressão como, que indica similaridade. É claro que a comunhão da Trindade é um mistério alto demais. Ele fala: eu lhes tenho transmitido agora que me tens dado, para que sejam um como nós somos. É um mistério alto demais para nós. Alto demais entender como a Trindade funciona, mas ele não é tão alto para que a gente não possa vislumbrar o seu efeito em nós. Pois somos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Cristo, é o que 1 Pedro 1,2 diz. Logo, o foco não está em como a economia da Trindade se relaciona, quem fala primeiro, quem tem a palavra, por ordem de quem. Não é isso que é importante para nós, mas é em como ela, em unidade, um Deus que é três, como é que ele opera na vida de indivíduos tão diferentes, tornando-nos um povo só, um corpo. É na nossa união com Cristo, então, que nós encontramos a finalidade de nós sermos igreja. No verso 23 ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus age no meio da igreja, Ele vai colocar cada um no seu devido lugar específico. Você não precisa se preocupar com o que você vai fazer. Você não precisa se preocupar em qual lugar ou relevância, qual ação que você vai ter, se você vai ser reconhecido ou não, esquece isso. Ele nos dispõe em lugares específicos no reino, e nós somos chamados para nos aperfeiçoarmos, com vistas à unidade e à maturidade, que só pode ser alcançada se nós seguirmos o cabeça que é Cristo. É o que Efésios 4, do verso 12 ao 15, nos diz. Mas como isso será possível se a gente se odeia tanto? Como será possível experimentar essa graça maravilhosa da Trindade se a gente não se suporta? Se a gente não tem paciência para ver o outro dando suas caminhadas na fé? Se a gente adoraria que todos fossem teólogos muito respeitados para a gente poder dar ouvidos, mas não tem paciência de ouvir um mais velho, ou de se inspirar na energia e na disposição do mais novo, como a gente pode experimentar a graça da união da Trindade, da união do Pai com o Filho, se a gente se detesta tanto? Se a gente se detesta a tal ponto que a gente não percebe o amor se esfriando em nosso meio? É por isso que a gente provoca tanta divisão. É por isso que a gente fala tão mal uns dos outros. É por isso que em momentos como esse do Natal a gente aproveita o máximo possível para poder se juntar, para fazer cantatas, para fazer as programações que precisam terminar a agenda do ano, para a gente poder se ver livre em janeiro e não precisar estar aqui todos os domingos. Porque a gente quer ter uma folguinha, é muito crente todo domingo, cada mês a gente tem precisa de espaço, não é isso que a gente precisa? De espaço para poder, né, ter uma vida, para poder aproveitar. Falta em nós expectativa dessa união. Falta em nós entender que o crescimento do outro está atrelado ao meu crescimento. Falta
em nós entendermos a coletividade da igreja. Eu sei que você está muito preocupado com a sua vida espiritual. Mas por quê? Porque você está querendo livrar a sua alma do inferno apenas? Mas não foi Cristo quem tirou você da condenação e do pecado? Não é isso que nós, predestinados, eleitos, presbiterianos, acreditamos, que nós somos salvos somente pela graça? Mas onde ficam as boas obras que nós fomos eleitos para praticar desde antes da fundação do mundo? Elas têm um objetivo: aperfeiçoar o outro. Eu preciso ser aperfeiçoado por vocês, vocês precisam ser aperfeiçoados por mim e uns pelos outros. Essa mutualidade bíblica, ela é um eco de quem Cristo, o Filho, o Pai e o Espírito são. Logo, a nossa audácia de não querer ver o bem do outro, ou de desejar que o outro seja tolerado à distância, ela é maligna, ela é satânica. Ela não evidencia que o Cristo se juntou a homens pecadores. Ela não evidencia o que a gente quer celebrar no Natal. Ela evidencia outra coisa. Em segundo lugar, meus irmãos, o segundo objetivo da vinda do Senhor em relação à nossa unidade. A primeira delas, só relembrando, é para que nós sejamos aperfeiçoados na unidade divina. E a segunda é para que nós reconheçamos a glória e o amor do Pai no Filho. O verso de número 24 diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Marca na sua Bíblia todos os a fim de que ou para que. E nesse versículo em específico ele diz: a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Cristo declara a sua vontade. Pois a minha vontade, Senhor Jesus, é que eles estejam comigo, sempre. E aqui a gente precisa pensar em uma das doutrinas que a gente costuma esquecer, porque o exercício de olhar para dentro de si, quanto cristãos, ele faz com que a gente enxergue os contrastes entre a figura de Cristo e quem nós somos. Um Deus santo que habita em meio de pecadores e nós, pecadores, que não conseguimos ser santo como Ele é. É triste, é claro que é triste. Mas é extremamente importante que a gente olhe para a união com Cristo e busque cada vez mais entendê-la. Porque quando o Senhor Jesus ele faz essa oração, Ele está deixando claro algumas evidências dessa união com Cristo. Olha, nós já estamos unidos pelo Espírito Santo. Nós já somos unidos por essa graça reveladora, especial, salvadora do Senhor Deus. Mas ainda falta uma parte. E Cristo, sabendo que o seu sofrimento, o seu padecer na cruz, o seu ser maldito naquela cruz do Calvário, antecederia algo maravilhoso que era subir para ficar junto ao Pai e ser glorificado. E o desejo de Cristo nesse momento é para que eles pudessem acompanhar, para que eles pudessem participar disso. Um amigo, quando ele quer muito bem do outro, ele não quer apenas curtir sozinho, né? As próprias parábolas do reino mostram uma pessoa que quando perde a sua pérola, quando perde a sua dracma, ou quando um filho pródigo se vai, quando eles alcançam aquilo que perderam, quando eles têm aquilo que perderam de volta, eles fazem festa, eles chamam todo mundo para saber. Cristo tinha essa característica e em sua oração ele disse: Senhor, eu queria muito que eles pudessem ser glorificados comigo. Eu queria muito que eles pudessem ver a glória que o Senhor me deu lá na eternidade. E aqui virá. Mas o Senhor Jesus, como vocês bem sabem, o próximo capítulo vai falar a respeito da oração de Cristo. Ele é um servo obediente que sabe que seja feita primeiro a sua vontade, ou seja feito segundo a sua vontade, e não a minha. Quando nós somos unidos a Cristo, nós temos muitas bênçãos, nós somos enriquecidos com bênçãos nas regiões celestiais. Mas você sabe quais são essas bênçãos? Você vive de acordo com elas? Você acredita nelas? Ou você acha ainda que ser cristão é apenas cumprir a cartilha da igreja? Ou você acha apenas que o catecúmenos vai mostrar para você o que é ser um discípulo de Cristo? É só uma porta de entrada, é só um meio de você ser discipulado.
A união com Cristo, ela não te dá apenas a graça de ser consolado por Ele, mas Ele também te mostra a quem você pertence. Lembra do que eu orei? Nós não somos mais bastardos, nós não somos mais filhos da ira, filhos do diabo, pelo menos aqueles que creem no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e creem na obra salvífica e redentora dele, assim o são. Tirando aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus, todos nós temos a graça de sermos unidos com Cristo. E nessa união nós recebemos o seu amor também. Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Você sabe onde isso é verdade também para nós? Efésios capítulo 1, do verso 4 ao verso 6, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E para os Gálatas, no capítulo 2, verso de número 20, Paulo vai dizer: logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Na sexta-feira eu estava na congregação de Palmeiras, eles estão fazendo a conferência, né, de evangelística, e eu pude pregar para eles sobre a suficiência da palavra no sofrimento. E compartilhando com eles uma porção do Salmo 119, do 49 ao 56, o salmista ele declara que... Ele fala assim, ó, lembra-te, Senhor, da promessa que fez ao seu servo. E ele fala que no meio da angústia dele, ele encontrou consolo, conforto na palavra de Deus. Eu sei porque você tem dificuldade de se sentir amado. Eu tenho noção de por que você tem dificuldade de se sentir pertencendo a uma igreja. Eu sei porque você tem dificuldade de fazer amigos, crentes, irmãos que possam se tornar irmãos no momento da angústia. Eu sei porque você luta contra esse pecado dia e noite, parece que você não é um dos libertos que a palavra fala. Eu sei que quando você ouve mensagens como essa de que Ele nos livrou do império das trevas e você se vê ali no meio do pecado que é só você, Deus e o diabo que sabe. Ou até mesmo só você e Deus, porque às vezes você faz esse pecado em pensamento. Você pensa assim, eu talvez não seja contado com um desses que o Everson está falando aí em Efésios 1, 4, 6. Eu sei que quando você precisa dizer que você é predestinado, você treme na base, você talvez não tenha tanta certeza, porque você olha, você faz o balanço da sua vida e fala assim, talvez eu não me encaixo nisso. Mas essa é apenas uma demonstração do quanto você desconhece as promessas de Cristo. Essa é a razão pela qual nós padecemos tanto sofrimento, e a maioria deles é oriunda do nosso pecado. Nós esquecemos do que Cristo falou. Nós esquecemos das palavras do Deus que se revelou a Israel. Nós esquecemos da palavra desse Deus imanente, que não é apenas um Deus que cria todas as coisas, mas se relaciona com a sua criação. Nós esquecemos do que a união com Cristo nos dá, quais são essas bênçãos. Nós esquecemos que diante do tribunal, das potestades, dos principados, daqueles que tinham nas suas mãos a nossa dívida, que poderiam nos condenar, que tinham o direito de colocar um cadeado de pecado e de morte no nosso pé, nós esquecemos que essa cédula de dívida ela é rasgada na cruz do Calvário. Nós esquecemos que quando o Natal se aproxima, nós precisamos lembrar exatamente de quem o profeta Isaías está falando ali em Isaías 9.
do Cristo, do Messias que se revela a um povo perdido e que junto com essa revelação ele demonstra o seu amor, ele demonstra a sua graça. Ele não está preocupado com o que você fez, ele está preocupado que você compreenda e viva a partir daquilo que ele fez. E ele morreu numa cruz para que você pudesse não apenas viver de acordo com ele, mas fizesse isso em grupo. Fizesse isso com quem está do seu lado. Fizesse isso se preocupando com aquela pessoa que você não gosta, mas que senta nos bancos dessa igreja. É triste como a igreja brasileira ela não consegue perceber o milagre da redenção que une essas pessoas tão arrogantes e coloca elas no mesmo lugar. E como então que a gente poderia acreditar que o próprio Deus é aquele que é marido da viúva, que ele é pai do órfão, que ele faz da estéril mãe de filhos, ou que ele coloca o solitário para habitar em família, se a gente se detesta, se a gente comemora assim como o mundo comemora? Nós tomamos a ceia e esquecemos que precisamos prestar contas daquele que nós chamamos de inimigo, ou daqueles que nós nutrimos sentimentos de homicídio. É o que o próprio Senhor Jesus fala em Mateus 5, no mesmo capítulo em que ele fala: olha, vocês são a luz do mundo. Como é que pode uma luz brilhar, uma candeia brilhar embaixo do velador? Não é possível. Precisa ser colocado num lugar alto para que ilumine todo mundo. É no mesmo capítulo que ele fala: olha, se você pensa do seu irmão algo mal, se você tem raiva ou ódio do seu irmão, você é um homicida também. Mas há redenção para você, porque assim como o Pai nos perdoa, você precisa, antes de entregar a sua oferta, antes de cear, antes de fazer aquilo que você tem que fazer, se reconciliar com o seu irmão. Cristo está orando por isso, são as últimas palavras dele, enquanto está nessa terra. Você não pode negar isso, você não pode fingir que isso não está acontecendo. Você não pode fingir que não é para você. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente esquece isso, a gente esquece que a unidade é aquilo que traz a glória do Senhor para iluminar as pessoas, nós vamos apagando essa vela, nós vamos apagando essa chama. Toda vez que você se coloca num lugar de superioridade em relação ao outro, toda vez que você não tem humildade para lidar com o outro, não tem paciência, não tem misericórdia, não exerce compaixão com o seu irmão, a sua vela, a sua candeia, a nossa candeia não causa nenhum incômodo no mundo. É por isso que nós somos tão desacreditados hoje. É por isso que as pessoas elas zombam tanto do cristianismo, dos evangélicos brasileiros. Mas é necessário que nós aprendamos, na nossa união com Cristo, a fazer com que acenda no outro as mesmas características dessa união. Se já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, então faz sentido de fato cantar o que o Ademar diz na canção que nós entoamos antes dessa mensagem. Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor em nosso coração, pois morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida e nos trouxe grande salvação. Você não vai ser salvo sozinho. Então pare de agir como se você estivesse sozinho nesse mundo. Pare de achar que você não tem que prestar conta para ninguém, que você não precisa pedir perdão, porque Deus já o sabe. Pare de achar que você não tem que se consertar com as pessoas que você falou mal. Pare de arrumar desculpas para você não servir o povo de Deus com aquilo que o Senhor lhe deu. Se é a vida de Cristo que vive em você, então arrume consertos. Arrume consertos, porque o muro de separação que havia entre nós e Deus foi derrubado. Logo, não há desculpas para que os cristãos dessa era criem pontes, ou melhor, destruam as pontes que nos ligam. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, o terceiro objetivo, só relembrando, o primeiro objetivo é para que nós sejamos aperfeiçoados na unidade divina. O segundo objetivo é para que nós reconheçamos a glória e o amor do Pai no Filho. E o terceiro objetivo é para que
conheçam o amor do Pai através da vinda de Cristo. Esses são objetivos muito claros para a unidade do corpo de Cristo. O verso de número 25 e 26 diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. A gente está falando muito do Pai e do Filho aqui, né? E acredito que se você é curioso como eu, também tenha se perguntado, mas cadê o Espírito Santo nessa história? Se ele está falando de Trindade, onde é que está o Espírito Santo aqui? Lembra que alguns capítulos anteriores, capítulo 14, a promessa do Espírito Santo é aquele que não apenas nos consolaria, mas nos lembraria de todas as coisas. Esse Espírito da verdade que o mundo não pode receber é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nesse último vocativo aqui da oração, o próprio Cristo Jesus fala: Pai justo, o mundo não te conheceu. E é óbvio que ele não conheceu. Eles podem conhecer as Escrituras. Eles podem conhecer até mesmo como é que funciona uma instituição religiosa, ou quais são os jargões que a gente costuma utilizar. Mas eles não conhecem essa graça que você está experimentando agora, que enquanto eu falo, o Senhor te lembra daquilo que você precisa consertar. Eles não conhecem o que é ouvir a palavra de Deus ou ler a palavra de Deus e ter uma revelação tão pessoal e tão poderosa que muda a vida de cada um de nós. Eles não conheceram isso. E é nesse conhecer que o Espírito Santo age. E o Espírito Santo é essa pessoa da Trindade que ele não reivindica glória para si, mas ele sempre aponta para Cristo. Não é que ele não tenha dignidade de receber glória, mas a sua função é te lembrar de quem Cristo é. Porque toda vez que você lembrar de quem Cristo é, você vai pecar menos. Você vai ceder menos. Você vai ser menos egoísta. Você vai ser menos individualista. Você vai desistir da ideia do ostracismo, de que ninguém merece ouvir as suas lamúrias, ou de que você não tem nada para compartilhar com ninguém. Pelo contrário, o Espírito Santo é quem vai te lembrar que assim como Cristo conhece o próprio Pai, nós também compreenderemos que Ele foi enviado de Deus. Ele foi o enviado de Deus. E essa vai ser a tônica da nossa mensagem para o mundo. Porque uma vez que nós entendermos isso, que o Espírito Santo de maneira eficaz nos revela quem é o Pai através de Cristo, nós sairemos da mesma confusão que Filipe, lá em João capítulo 14, do verso 8 ao 9, fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala assim: mostra-nos o Pai? Eu estou com vocês há tanto tempo e vocês estão querendo que eu mostre o Pai? Quem vê a mim vê o Pai, e isso basta. Porque de fato ele é a expressão exata do ser de Deus. E isso a gente só sabe porque foi o Espírito quem falou. A gente só sabe porque foi o Espírito de Deus que nos convenceu a respeito disso. E uma vez que isso é claro em nós, e uma vez que a nossa unidade é pautada por essa verdade, porque ele mesmo diz no verso de número 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer a tantos outros, nós temos o último, a fim de quê? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Meus irmãos, a gente precisa erradicar a solidão, o sofrimento, a tristeza que assombra as nossas igrejas, amando. A gente precisa minar as divisões que se levantam porque a natureza pecaminosa de cada um de nós ela é assim, ela constrói ídolos orgulhosos e prepotentes e preconceituosos que preferem a si mesmo do que o outro. Mas isso só vai ser possível quando eu entender que quando Cristo morre em meu lugar, eu estou junto com Ele, eu estou unido a Ele, já não sou mais eu quem vivo, mas agora Ele vive em mim e eu experimento diariamente esse amor. Seja na provisão do pão que tem na minha mesa todo santo dia, seja no emprego, seja na condição financeira, mas principalmente no ouvido atento do irmão que pode me ouvir, na oração que os irmãos fazem quando um outro passa por aflição, na
prestação de contas quando alguém tem pecado, e a única coisa que pode tirar esse fardo de pecado é a união de 2 ou 3, porque aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, ali Ele estará presente, e a oração para o perdão será feita, e ali haverá cura. É só assim que a gente vai poder desfazer os laços de desunião que nos impedem, não apenas de reconhecer a vinda de Cristo no começo da história, mas também a vinda que vai preparar o caminho do Senhor. Você não precisa mais usar pele de camelo, nem tomar mel silvestre, nem comer gafanhoto para dizer que você é profeta de Deus. E você talvez nem precisa de uma plataforma como essa. Mas se você conseguir lutar, se nós conseguirmos lutar para sermos unidos uns com os outros, e isso ficar evidente para o mundo lá fora, aí sim, nós podemos ser novos Joãos Batistas, que preparam o caminho para o Senhor, dizendo: arrependam-se, porque aquele que nos amou está voltando. Que o Senhor nos ajude a celebrar uma vida em unidade com a igreja. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Santo e digno Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que tira de nós, ó Deus, a dissolução, que tira de nós, ó Deus, o egoísmo, a individualidade, aliás, o individualismo, o preconceito, Senhor, e as diferenças. É o Senhor quem nos uniu, ó Deus, nessa noite para poder celebrar quem o Senhor é. E é o Senhor, ó Deus, quem nos conduz, ó Pai, no meio dessa trajetória na terra, Senhor, a sermos uns com os outros e um contigo. Senhor, o Senhor não orou para que nós fôssemos retirados do mal. O Senhor não nos orou, ó Deus, por outra coisa, a não ser que, uma vez que nós crescemos no Senhor, nós fôssemos, ó Pai, arautos de uma unidade celestial, reflexos, ó Deus, dessa maravilhosa união do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Nem de longe, Senhor, nós conseguiríamos ser tão perfeitos como o Senhor é. Mas se o Senhor, ó Deus, pôde experimentar isso na terra, é porque era possível, ó Deus, que nós buscássemos isso, ó Deus, e vivêssemos dessa forma, até que o Senhor venha. E toda, ó Deus, essa bagunça que nós fizemos seja consertada. Perdoa-nos, ó Senhor, e nos ensina no exemplo de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome dele. Amém.